Ainda tem muito tempo. A maioria das pessoas não se importam com o que vai acontecer com elas depois da morte do corpo. A vida na Terra passa muito depressa. Agora, o que irá vir depois da morte do corpo é eterno. A vida só termina para o corpo humano. O espírito que mora no corpo humano é eterno. A segunda vida irá vir e será para sempre. A maioria ignoram o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Não tem nenhum interesse em conhecer e obedecer o verdadeiro Evangelho de Jesus, nem abrem o vídeo para ver e ouvir alguém falando de Jesus. Jesus Cristo disse que ele seria desprezado pela maioria dos seres humanos. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 9, versículos 18 ao 26. E aconteceu que, estando Jesus orando em particular, estavam com ele os discípulos, e Jesus lhes perguntou: Quem diz a multidão que eu sou? Então os discípulos responderam: Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus lhes disse: E vós quem dizeis que eu sou? Então Pedro lhe disse: O Cristo de Deus. Então Jesus lhes disse: A ninguém falem isso. Então Jesus lhes disse: É necessário que o Filho de Deus padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos, dos doutores da lei, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E Jesus dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, vai perder ela, mas quem perder a sua vida, por amor de mim a salvará. De que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, depois ser condenado? Porque quem de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho de Deus, quando vier na sua glória e na glória de Deus e dos santos anjos. Jesus sabia que seria desprezado pela maioria das pessoas, porque Jesus exige santificação do espírito, da alma, também do corpo. Não basta só crer que Jesus existe para ser salvo da condenação eterna que irá vir. A maioria trocam o paraíso de Deus pelo inferno, porque não querem abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus, não querem abandonar os vícios, a prostituição, o adultério, não querem abandonar a crença em deuses feitos de gesso, deuses feitos por mãos humanas, que não podem salvar ninguém da condenação que virá. Jesus disse que, quem quiser seguir ele, tem que tomar a sua cruz e seguir ele. Ele estava dizendo que não é fácil seguir ele, tem que abandonar as tendências que os seres humanos preferem. Praticar pecados é muito fácil, o difícil é não pecar. Ninguém vai terminar de se converter lá no céu. No paraíso de Deus só vai entrar convertido de verdade. Jesus disse que, quem perder a sua vida, vai salvar ela. Ele estava dizendo que, quem abandonar as práticas pecaminosas que desagradam a Deus, vai salvar a sua vida, porque a vida não termina aqui na terra, só termina para o corpo humano. O espírito que mora no corpo humano vai para a segunda vida, que é eterna, ou no céu, ou no inferno depois da morte do corpo. Os que não querem obedecer os mandamentos de Deus, acham que pecar bastante é aproveitar a vida. Acham que obedecer a Bíblia é para velhinhos,
Muitos que já moram no inferno pensavam assim, até conheciam o verdadeiro Evangelho de Jesus, até diziam assim: eu ainda sou muito novo, sabe? Quando eu ficar velhinho eu vou me converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus, ainda tem muito tempo, vou me esbaldar nos pecados, depois eu me converto ao verdadeiro Evangelho de Jesus. Jesus que espere depois que eu ficar velho, eu vou procurar ele, porém não tiveram tempo de se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus, morreram antes de ficarem velhinhos. Neste exato momento eles estão arrependidos com a péssima escolha que fizeram. Prezado ouvinte, entregue a sua vida para Jesus, se confesse para Jesus, se arrependa dos pecados, não se confesse para homens, homens não salvam ninguém do inferno. Você precisa se batizar do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus deixou escrito para você assim: quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus não mandou batizar criança. Criança não tem pecados para ser perdoados. Jesus disse que vai ser condenado a ir morar no inferno. Todos os que não querem se converter ao verdadeiro evangelho dele. Não adianta não crer no Evangelho de Jesus. Leia na sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Na sua Bíblia está escrito assim: vocês não devem temer os que matam o corpo e não podem matar a alma, vocês devem temer aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Temer aqui quer dizer obedecer a palavra de Deus. Jesus disse de que adianta não querer abandonar os prazeres carnais que desagradam a Deus, depois da morte ir morar no inferno para sempre. Não caia na conversa de muitos ímpios que dizem assim: morreu, acabou. Não acabou não, acabou só para o corpo. A alma segue a viagem, ou rumo ao céu, ou rumo ao inferno. Cada um escolhe onde vai morar depois da morte do corpo. Pense nisso, ouvinte. O Espírito Santo sempre vai te lembrar de tudo o que você ouviu falar nessa pregação.